Hoje eu quero abrir com vocês no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículos de 1 a 4. Eclesiastes 3, de 1 a 4. Eu quero meditar com você. Eu quero dar uma notícia. A igreja abriu, um Pix. Nós logo estaremos anunciando para vocês. Já está pronto para baixar, e aí você poderá fazer doações por meio do Pix. Fica tudo muito mais fácil. Nossa meta é fugir de bancos para livrar-nos de taxas. As taxas que nós pagamos bancárias no país todo é muito alto, chega a ser muito alto. Então, se a gente conseguir implantar isso, parceiro de Deus vai ter uma bênção, um acréscimo muito grande com um simples movimento. Mas logo eu estarei anunciando para vocês, tá bom? Vamos lá, Eclesiastes capítulo 3, de 1 em diante. Vamos lá. Se você puder projetar para mim, ler em algum lugarzinho aqui. Isso. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Próximo. 2. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar ou construir, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de alegria. Amém? Quantos podem dizer amém? Amém? Bom, a gente sabe que é um texto muito conhecido, até pregado em muitos momentos de casamentos, tal. E a gente sabe que tempo e propósito, aqui ele não escreveu a palavra propósito, ele embutiu o propósito, ele qualificou o propósito, ele quantificou o propósito, propósito de nascer, viver, comer, descansar, ajuntar, espalhar, construir. Tudo isso são propósitos. Então, se a gente fosse fazer um resumão, a gente diria assim: há tempo para todo propósito. Aliás, ele fala isso debaixo do céu. A primeira frase ele abre com isso: há tempo de todo propósito debaixo do céu. Nós brigamos contra o propósito, nós seres humanos. Como assim, bispo? Por exemplo, quantas pessoas você conhece que trabalham, avançam à noite? Avançam à noite, à noite até às 10, até a meia-noite está trabalhando, enquanto ele diz que a noite é tempo de descansar. Então, quantos você conhece que na hora do almoço não param? Vou comer um sandubão, vou comer uma barrinha de proteína e vou tocar. Ou seja, nós queremos sempre gerenciar o tempo. O homem fica muito inseguro quando ele perde o controle da gestão do tempo. Ele quer que o tempo obedeça a ele e não ao propósito. Só que tem algo maior do que eu, do que você, do que nossa vontade, do que nossa intenção, que é trabalhar. Tem algo mais forte, que é uma lei. Isso que ele está falando tornou-se uma lei, uma lei, quase uma lei da natureza. Tempo serve a um propósito. Diga comigo: tempo serve a um propósito. Você não precisa preocupar em perder o tempo. Tem gente que diz: não perca tempo, não perca tempo, não perca tempo. É a expressão mais furada, fuleira que existe. Essa expressão está errada. Nós deveríamos trocar a palavra: não perca o propósito, não perca o propósito, não perca o propósito, não perca o propósito. Porque você não tem como perder o tempo. O tempo, você não tem como segurar o tempo. Você não tem como adestrar o tempo. Mas você tem como segurar o propósito. Você tem como adestrar o propósito. O tempo passa por cima de você. O tempo te patrola. Quer você fica quieto em casa, quer você lê, quer você vai trabalhar, quer você está na academia, quer você está andando. Aonde você estiver, o tempo, meu filho, você não segura o tempo. Ninguém doma o tempo. Pronto. Ninguém doma o tempo. O tempo é indomável. Mas você doma o propósito. O tempo não é teu, o tempo não é meu, o tempo é de Deus, o tempo é do universo. 24 horas por dia, 60 minutos por hora, 60 segundos por minuto, 7 dias na semana, 12 dias no ano, 30 dias no mês. Esse tempo, ele é do universo. Então eu não tenho como administrar o tempo, eu não tenho como domar o tempo. E não é problema nosso o tempo.
Ele vai embora, ele passa, mas eu tenho como domar o propósito. Eu não tenho como segurar o tempo, mas eu tenho a responsabilidade, não só a possibilidade, mas a responsabilidade de domar o propósito. E eu estou aqui hoje para te dizer que em nome de Jesus você vai dominar seu propósito. Você não vai perder seu propósito 1 minuto em Deus. 1 minuto. Pode dar uma salva de palmas forte. Então aí, esse é o objetivo desse texto. O objetivo de Eclesiastes quer dizer, gente, vocês não vão segurar ou domar o tempo, mas vocês podem domar o propósito. Porque o tempo ele está te sendo delegado, dado para cumprir um propósito. Se eu alcanço o propósito, eu ganhei o tempo. Se eu perco o propósito, eu perdi tempo. Aí eu investi 1 ano, 2 anos, 3 anos na empresa, né? E aí no final, não deu legal, foi mal, né? Acabei com dívida. Você perdeu o quê? Propósito. Quando você perdeu o propósito, você perdeu o tempo. Você perdeu o tempo. Você só perde o tempo quando você perde o propósito, porque o tempo vai embora. Ninguém segura o tempo, ninguém doma o tempo. Ninguém tem capacidade de frear o tempo. É impossível. Ninguém estoca o tempo. E nem estoca o vento. Só para rir um pouquinho aqui. O tempo e certas coisas da natureza são indomáveis. Né? Bom, vamos lá, vamos continuar. Então eu tenho tempo para propósito de almoçar, de tomar café, né? E o propósito daquele tempo é cuidar da sua saúde. Quando você viola aquele tempo, quando você viola aquele propósito, você viola uma segunda variável, que é a sua saúde. Você vai dormir 2 da manhã, vai acordar às 6, você não vai comer, não vai almoçar, vai passar um sandubão de qualquer jeito. Quer dizer, isso aí é uma duplicata que vai te ser cobrada um pouco na frente. Porque você está violando o propósito. Você não está violando o tempo, você não está ganhando o tempo. Aí eu estou ganhando tempo aqui, então eu vou comer uma sandubinha, uma barrinha hoje, né? Você não está ganhando tempo, você está trocando o seu tempo, aquele tempo de propósito de cuidar de você, você está trocando por um pouquinho mais de dinheiro, que depois vai custar muito mais. O hospital, a saúde, a fragilidade, a impossibilidade de você produzir, de você tornar produtivo. Então, há um esforço muito grande na palavra de Deus sobre isso. Deixa eu te dar 2 versículos muito rápidos. Anota aí, pega a sua caneta e anota. Tem 2 palavras no hebraico para tempo. Tem em Gênesis 14:1. A palavra usada aqui, naquele tempo, Gênesis 14:1. Falando sobre Abraão, sobre as guerras, né? Naquele tempo, a palavra tempo aqui, sucedeu que naquele tempo, Rafael, rei de Sinar, é a batalha que Abraão lutou para buscar Ló e os cativos de Sodoma e Gomorra, que foram presos. A palavra naquele tempo aqui é Yom, Yom, Y-O-W-M, Yom. E a palavra Yom aqui quer dizer assim, dia. Quando usa a palavra Yom no hebraico, é tempo preciso, é tempo cronológico, é tempo exato, cronos no grego. Yom é um tempo, é dia, mês. O texto aqui no hebraico foi muito objetivo. Naquele dia, naquela hora, naquele momento, naquela estação, naquele mês, Abraão subiu para a guerra. E havia poços de petróleo. Ele escolheu um momento onde a natureza conspirava a favor da guerra, da batalha dele. Por isso que Abraão subiu para aquele momento, naquela batalha. Eles tinham desvantagem em números. O exército de Kedorlaomer era maior do que o exército de Abraão. Então aqui a palavra Yom. Eclesiastes, o segundo texto é o Eclesiastes 3:1 que eu li para vocês. Aquele que quando diz há tempo para todo o propósito de Eclesiastes 3:1, ali a palavra não é Yom, a palavra aqui é Ethf, E-T-H-F.
E essa palavra é épocas, significa período, significa estações da vida. Tem estação da vida quando você vai conseguir o seu propósito. Calma, não brigue contra a estação do propósito de Deus. Entenda isso e espera a estação própria. Não viole o propósito do tempo. Ou em outras palavras, que o seu propósito não conflita com o propósito do Deus eterno. Vai chegar a estação, a época, tudo que você anseia, a época de dar à luz, a época de casar, a época de crescer, a época de comprar a casa, vai chegar tudo na vida tem sua época. Então a palavra aqui, tempo, é F. Agora, vá comigo, já que nós estamos em Eclesiastes, no mesmo capítulo 3, só que no versículo 11. No versículo 11, 3, 11, põe aí. Tudo fez Deus formoso. Diga amém. Deus fez tudo formoso, sempre, gente? Não. As coisas só são formosas quando elas estão no seu devido tempo. Ou seja, espere o universo amadurecer o propósito. Espere o universo, eu vou usar uma expressão pesada, tá? Dar à luz o propósito. Espere o universo parir. Vamos usar uma expressão, o universo dar à luz o propósito, ou parir. A gente, eu tenho cachorrinhos, eu gosto muito do bulldog inglês. E eu gosto de, quando tem possibilidade de fazer a inseminação para ter os filhotinhos, 5 filhotinhos, 7 filhotinhos, né? Já tivemos 12 filhotinhos, né? Já teve cadelinhas que teve. Então, mas não adianta querer apressar isso. Não, o universo, assim como é a madre da natureza, assim como é a madre da mulher, assim como também é a madre do universo. O universo é vivo, o universo é inteligente, né? Uma das últimas descobertas que eu fiz lá atrás, quando eu estava muito mergulhado no Ciência e Fé, sobre o nosso corpo, é que a inteligência do universo, ela não está no cérebro do homem apenas. Primeiro, do nosso ponto de vista físico, né, biológico, cada célula tua tem a mesma inteligência do teu cérebro. Você sabia disso? Cada célula do teu dedinho, por isso que tem dor. O dedinho dói e seu cérebro sente. Tudo que acontece lá é imediatamente comunicado. O sistema nervoso, existe uma interação. A inteligência do universo não está só na mente do homem, no cérebro do homem, não. Está nas partículas, está nos fótons que saem do sol. Porque eles obedecem a uma velocidade, eles têm um calor, a uma temperatura, né? Eles têm tantas minúcias que você diz, esse bicho é inteligente. Esse bicho é inteligente, não tem como. Ali tem uma inteligência. Tudo no universo é inteligente. O universo é inteligente. Tem o tempo para cada coisa, né? Tem a época para cada coisa. Por que você está falando isso, bispo? Estou falando isso porque vai chegar a época da sua vida de você crescer, de Deus te exaltar, de Deus te levantar. O universo vai dar à luz a sua honra, a sua glória. O universo vai dar à luz o melhor de você. Por isso que eu estou falando isso. Isso serve para você, indivíduo, isso serve para mim, isso serve para a nossa família, isso serve para a nossa sociedade. Isso serve para a nossa sociedade. Há tempos. O que nós não podemos é brigar com o tempo, com o propósito do universo. Se é tempo de chorar, nós queremos rir. Nós queremos ir para a praia, nós queremos comprar. Eu tenho que ter sensibilidade para ver os sinais de Deus e para alinhar a minha vela, abrir a minha vela para a direção que o vento está soprando, para a direção que Deus está permitindo as coisas caminharem. Quero ouvir um amém. Vamos dar uma salva de palmas a Ele. Embora vocês já tenham acabado de dar. O apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 5, versículo 16. Olha aí para mim, Efésios 5, 16. Paulo fala uma coisa muito interessante. Paulo diz assim, Efésios 5, 16: remindo o tempo.
porque os dias são maus. Remir, a palavra remir aqui, eu posso fazer a pergunta: como? Como que eu vou remir o tempo? A palavra remir aqui é administrar de acordo, favorecer o propósito aquele propósito do tempo. Remir aqui não é lutar contra o tempo, não é tentar segurar o tempo. Não, é trabalhar junto. É tempo de almoçar? Pare e almoça. Né? É tempo de abrir sua célula? Vai abrir sua célula. De pregar? Vai pregar. Né? Então, Paulo fala: leia o tempo, observe e descubra o propósito por trás do tempo. Isso é o melhor sentido da palavra remir. Descubra o propósito por trás do seu tempo e trabalhe naquela direção. Que a sua vela esteja aberta na direção do vento, não contra o vento. Ninguém segura o vento te capota. O vento te leva. Amém? E Jesus fala algo para mim fantástico. E eu quero com você, no livro de Mateus, Jesus fala em Mateus capítulo 6. Jesus fala uma coisa muito interessante. Mateus 6, 34. Jesus falando sobre: não vos preocupeis com o dia de amanhã, com o que haveis de vestir, com o que haveis de comer. São as preocupações, os cuidados da vida. Jesus diz: portanto não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará os seus cuidados. O dia de amanhã trará o que, gente? Os seus cuidados. Basta o seu dia, o seu próprio mal. Jesus usa uma palavra muito engraçada: hoje tem o mal, amanhã tem o cuidado. Você percebeu isso? Hoje tem um mal, basta cada dia o seu mal, mas amanhã tem o cuidado. Tem o cuidado, ou seja, por cuidado quer dizer, o amanhã você pode gerenciar. O hoje, o mal já saiu da casinha dele, já foi para a rua. Parece que o hoje, o mal já aconteceu. Mas o amanhã, o cuidado tem a sua possibilidade de você administrar. A palavra que para cada dia tem o seu mal, aqui é a palavra que é emera, com H, emera. Cada dia tem o seu propósito definido. Os judeus acreditam que os dias da semana, tem alguns rabinos, tem guardiões, tem forças espirituais. E essas forças espirituais dos dias, esses guardiões, são para o bem, mas também são para o mal. Então, os dias são elementos vivos. Os dias não são resultado da correria humana. E no final, é como se fossem muitos vetorezinhos. Aí no final você tira uma resultante. Não. O dia é vivo. Para eles o dia é um elemento vivo, que tem um guardião. E esse guardião pode ser um guardião bom para nós, ou pode ser um guardião não tão bom para nós. Por isso Jesus diz: amanhã tem o seu cuidado. Cuida do amanhã. Cuida do hoje. Hoje você vai enfrentar o resultado do guardião do dia. Mas o amanhã você pode gerenciar. Quando eu faço minhas lives, e eu faço todos os dias vídeos, eu sempre falo, sempre põe teus guardiões, manda teus guardiões, manda teus anjos, cada dia manda amanhã, na semana que vem. Se você perceber, eu uso muito essa expressão. Por quê? Porque cada dia tem um guardião, e nós não vamos deixar o guardião das trevas gerenciar nossos dias. Nós vamos administrar com cuidado amanhã, para que quando chegar amanhã, sejam hoje abençoados. Sejam hoje abençoados. E eu quero já caminhando para a gente encerrar, no Salmo 103, versículo 20. Salmo 103, versículo 20. Salmo 103, versículo 20. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos. A palavra anjos aqui é Elohim. Elohim não quer dizer sempre só anjos.
Juízes também era Elohim. Elohim é um ser com autoridade, alguém que tem grandeza, honra, é alguém que está acima da raça humana. Então os juízes em alguns momentos também eram chamados Elohims, né? Os filhos de Deus, lá quando diz os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, também eram Elohims, né? Anjos. Então algumas traduções elas meio que ficam confusas, porque tanto pode ser homens quanto pode ser homens super, o rei, por exemplo, os juízes em algumas situações, né? Mas também normalmente, na maior parte das vezes, são anjos mesmo. Então aqui ele diz, bendizer o Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedece a sua palavra. Quem cuida do dia? Os Elohims, os anjos. Quem cuida do amanhã? O Elohim, os anjos. Quem cuida das estações da vida? Os Elohims, os anjos. Quem cuida da administração da vida humana? Os anjos, os anjos, os anjos. Quem são esses anjos? São valorosos em poder. Fala amém. Mais forte. Pega a sua caneta, anota aí. Isso aqui é super precioso. A palavra anjo aqui, né? Que eu já falei, né? Aqui nós temos valorosos. A palavra valoroso. Coach. Como assim, bispo? Coach. Fulano é minha coach, fulano é meu coach. Sabe por quê? Coach, a palavra valoroso. Valoroso não é alguém cheio de músculo, é alguém que tem habilidade, é alguém que tem capacidade de solução, é alguém que tem capacidade para resolver. Coach é alguém que tem o que você não tem, é alguém que vê o que você não vê, é alguém que possui a sabedoria, o depósito que você não tem, por isso que ele pode te ajudar. Eu peguei uma palavra maravilhosa das bispas do bispo Lucas, são psicólogos, puxa, me ajudou tanto, foi um coach para mim. Por quê? Porque o conteúdo que eles trouxeram era algo que estava na esfera que você não tem. Eles são valorosos, quer dizer valor. Valor quer dizer agrega a você algo que eu não tenho, você não tem. Então aqui ele diz, esses anjos têm o que nós não temos. Esses anjos tramitam num território que nós não tramitamos, de força, de saúde, de inteligência, de sabedoria. Eles são valorosos, coach, força, habilidade, riqueza. Valorosos em poder para quê? Executar o que, gente? Executar o que, gente? Suas ordens. Ordem de quem? De Deus. E lhe obedeceis a sua palavra. Por isso que o que eu e você precisamos não é falar com anjos, é chegar no trono de Deus e pedir que Ele dê ordens. Porque quando sai a ordem, os valorosos anjos, os coaches, saem para executar. E quando eles saem para executar, eles mudam os tempos, eles fazem com que as estações se transformem. O amanhã estará abençoado, seguro. Não haverá maldição, nem dores, não haverá males. Por quê? Porque nós tomamos providência, os cuidados do amanhã foram cuidados pela igreja, foram administrados pela igreja no dia de hoje. Bom, hein? Fale comigo, aleluia. Glória a Deus. Não lute contra o tempo. Segure o propósito. Cuidado com o propósito. Não vou perder tempo. Isso quer dizer que você vai focar no propósito. Esqueça do tempo, foque no propósito. Esqueça do tempo. Quem fica olhando o tempo compulsivamente se perde. Torna uma pessoa até meio doentia. Olha no propósito. O propósito é mais amplo. O propósito é pleno. Foca no seu propósito. E não brigue com o propósito de Deus. Se Deus quis parar a nossa civilização, Ele não quis, mas Ele permitiu, porque foi um acidente, a gente não sabe até hoje se foi uma arma biológica, ou foi proposital, ou realmente foi um acidente. Enfim, os homens tentando mexer nos segredos, né, propositalmente ou não, né, com maldade ou com inocência, não sabemos, pelo menos até agora. Mas Deus permitiu, e permitiu para que tudo acalmasse, para que o propósito desse tempo fosse reflexão, maturidade, pensar nos verdadeiros valores da vida, amadurecer, crescer, tirar o melhor desse tempo. Graças a Deus. Se você fizer isso,
Você vai ser um grande homem, uma grande mulher, um grande pai, um grande marido, um grande empresário, né? Você não vai ficar aquela pessoa neurótica e administrar a pequenininho, a coisinha. Meu Deus, hoje perdemos mais um dia. Você não perdeu um dia. Talvez você investiu em uma outra área, mas se estiver dentro do propósito, você vai colher 10 vezes mais. Aquilo que você investiu de um dia, 2 dias, extra, vai vir muito mais lá na frente. Pense grande. Pense dentro do propósito. Pense amplamente. Pense, não é? Esquece do tempo, mas foca no propósito. Foca no propósito. E não brigue contra os propósitos do universo. Abra sua vela para ela te levar na direção que o tempo, que o propósito de Deus quer nos ensinar. Dá para dizer amém? Mais forte. Você da TV, você do YouTube, você do Facebook, você do Sara Play, você da rádio que está me acompanhando. Eu quero dar essa palavra para você. Mude a sua mente, não brigue. Não brigue contra os aguilhões. Só vai ferir suas mãos. Não adianta você tentar golpear a vida. Não. Muda a mente. Abra as suas asas para que o vento do Espírito leve você aonde Deus quer fazer. Amém? Dá uma salva de palmas a Ele.